Todo mundo aqui já sentiu medo na vida, isso daí é um fato. Qualquer pessoa que vai iniciar alguma coisa, qualquer pessoa que vai se arriscar em algum projeto, sente medo. Isso daí é totalmente normal. Isso já deve estar acontecendo com você, já aconteceu comigo e acontece sempre que eu vou fazer uma nova coisa. Só que o medo é uma coisa que você não deveria se permitir ter. O medo hoje em dia, ele é um luxo, só que ele é um luxo ruim. É um luxo que você não deveria se permitir ter, porque é um medo que te paralisa nas suas principais tomadas de decisão, nas suas principais coisas que você vai arriscar ao longo da vida. Então pensa só, se você está empreendendo, se você está num trabalho formal, se você está fazendo alguma coisa da sua vida e você consegue uma grande oportunidade para poder se mudar de estado, para poder se mudar de país, ou para poder investir um certo dinheiro em troca de uma quantia grande no futuro, será que você vai deixar o medo te paralisar? É justamente por isso que você não pode sentir o medo, porque o medo ele te impede de dar o próximo passo. O medo te impede de experimentar o próximo nível. Tem até uma situação engraçada que dizem que se você não tiver medo nenhum, você vai ser um maluco. E realmente, é só você olhar, por exemplo, o Coringa no filme do Batman, você percebe que ele mata as pessoas, você percebe que ele consegue fazer tudo o que ele quer, que ele consegue explodir o hospital, que ele consegue fazer literalmente o que ele quer, justamente porque ele não tem medo. Porque se ele não tivesse medo, muito provavelmente ele não faria muitas das coisas que ele faz lá no filme. Então, quando você não tem medo nenhum, você vira uma pessoa louca. Só que quando você tem medo demais, aí você não se arrisca, você fica estagnado. Tem até uma frase legal que eu vi alguma vez no mercado digital, que o cara fala bem assim: quando a pessoa está no estágio zero, ou seja, quando ela não começou nada, quando ela não se arriscou de fato, é muito mais confortável do que depois do que ela toma atitude. Porque no estágio zero, você não fez nada, então você não teve nenhuma ação, seu cérebro não gastou energia pensando em estar no segundo estágio, em estar no próximo nível. Agora, quando você está no estágio um, é aquele estágio que você já tomou um passo, que você já se arriscou, que você já deixou romper a barreira do medo, e aí sim você está preocupado com novas coisas. E é muito mais confortável você ficar estático, você ficar estagnado na inércia e não fazer nada, do que você tomar a decisão de ir para o próximo passo. Então, o custo psicológico para o cérebro de ficar no estágio zero, de não começar nada por conta do medo, é muito mais confortável do que se ele tivesse começado algo e do que tomar aquela decisão que tá te dando tanto medo assim. Só que aí eu quero te fazer a pergunta: quantas oportunidades você não tá deixando passar por conta do medo? Quantos projetos que você já deixou de fazer por conta do medo? Quantas coisas que já passaram pela sua vida e você não agarrou aquela oportunidade, você não agarrou aquele projeto, você não agarrou aquela coisa grande que você poderia fazer por conta do medo de não dar certo, por conta do medo de dar o próximo passo? Então, por isso que o medo é um luxo que você não deveria ter. Agora eu vou fazer uma comparação do medo com a depressão. Quando a pessoa entra em depressão, a pessoa só vai se afundando mais, mais, mais e mais. Ela só vai ficando cada vez mais no fundo do poço. E por que ela vai ficando cada vez mais no fundo do poço? E ela simplesmente não só sai da depressão, não só fica bem, digamos assim. Justamente porque a depressão funciona muito parecida com o medo. Quando você entra em depressão, você vai ficando mal e você vai se acostumando com aquela dor, e aquela dor vai ficando confortável. E você tem cada vez menos chance de sair sozinho daquilo, de sair da inércia, de realmente tomar a atitude de melhorar e de sair por conta própria. E com medo é da mesma forma. Quando você tem medo de uma coisa e quando você torna o medo um hábito na sua vida, fica cada vez mais difícil de tirar esse sentimento de você. O medo não pode ser um hábito na sua vida, porque se ele for um hábito, vai ficando cada vez mais difícil de tirar esse hábito da sua vida. E esse hábito ele só vai te corroer e você vai ficar numa posição confortável para o seu cérebro, mas desconfortável para o restante de toda a sua vida. Tem até uma frase também que eu gosto muito, que é do Pedro Sobral, que ele fala: quando você rompe a linha do cagaço, que é o que ele chama de medo, você consegue coisas incríveis na sua vida. Então, se você trabalha com o mercado digital, por exemplo, experimentar o próximo nível pode ser prospectar aquele novo cliente, pode ser aumentar o seu preço médio, pode ser aumentar o preço dos seus serviços, pode ser aumentar o preço do seu curso. Enfim, você sabe exatamente o que está te paralisando agora. Tá aí na sua mente agora o que você precisa fazer para poder romper essa linha do cagaço e experimentar o próximo nível, ser cada vez mais próximo, fazer cada vez novas coisas que vão te trazer muito mais resultados. E se você está fazendo qualquer outro projeto de qualquer outra área, eu te falo exatamente isso também. Quando você rompe a linha do cagaço, quando você rompe essa barreira do medo, coisas inacreditáveis vão acontecer na sua vida também. Então, muitas vezes as oportunidades aparecem na sua vida, elas estão aqui na sua cara, só que você, por medo, por simplesmente não querer dar o próximo passo, deixa elas passarem. E uma boa solução para isso é você ser o mais racional possível nesses momentos, porque o medo ele é um sentimento que fica aqui dentro de você, que é natural do ser humano ter ele. Só que para muitas coisas na sua vida você tem que romper esse sentimento, você tem que deixar esse sentimento de lado e seguir em linha reta rumo ao seu objetivo. Então, algo para você poder corrigir isso, se você é uma pessoa que tem muito medo, ou se você é uma pessoa que às vezes não consegue
romper essa barreira mesmo, que você não consegue entrar em grandes projetos, que você não consegue experimentar o próximo nível só porque você tem medo, é você colocar na balança. Você coloca de um lado o medo e coloca do outro lado as consequências desse medo. Então, quando você coloca que, eu tenho medo de falar em público, você coloca que as consequências de falar em público. O que falar em público pode te trazer de bom e o que pode te trazer de ruim. Então, beleza, tenho medo de falar em público. O que pode me trazer de ruim? Eu posso passar vergonha. Eu posso, sei lá, ser julgado de feio, por exemplo. Tem várias consequências ruins. Só que, mediante essas consequências ruins, tem várias outras consequências boas. Se você falar em público, você vai se tornar mais reconhecido, você vai se tornar mais influente, você vai aprender mais, você vai ensinar outras pessoas, você vai ser cada vez mais bem conectado, porque quando você fala em público, outras pessoas te conhecem. Então tem muito mais consequências boas de falar em público, mesmo você com esse medo, do que consequências ruins. Então, se você colocar na balança o medo e as consequências boas e as ruins, você vai perceber que as consequências boas, elas são muito maiores, na maioria dos casos, do que as consequências ruins. E claro, você precisa analisar a situação que você está inserido e os benefícios de você romper com a barreira daquele medo. E se você for ver pessoas de sucesso, elas fizeram exatamente isso. Elas pegaram algumas situações que elas tinham medo ou situações de risco e elas romperam com essa situação. Elas foram lá e fizeram e executaram. Então, se você pegar grandes empresários, grandes pessoas que têm uma carreira boa, que passaram um bom concurso público ou que tiveram sucesso no geral na vida, em algum momento elas precisaram arriscar, seja se mudando de estado, seja entrando num grande projeto, seja se trancando um ano dentro do quarto para poder estudar e dar certo de fato. Então, elas têm essa característica de romper com a barreira do medo. E se você quer alcançar grandes resultados na sua vida, é por isso que você está aqui nesse vídeo. E você tem que romper a barreira do medo. Agora, se você não quer alcançar nada grande, se você quer viver sempre na mesmice, você pode fechar esse vídeo aqui que ele não é para você. Então, o seu próximo grande sucesso está no medo que você ainda não rompeu. Está no medo que te trava ainda. Então, o que você precisa fazer para poder chegar no próximo nível é romper com essa barreira. Você coloca as consequências boas e as ruins na balança e vê o que te traz mais benefício. E claro, todo medo é só uma invenção aqui do cérebro. É só uma invenção para poder te proteger e às vezes ele quer te proteger de algo que nem existe. Então pega essa proteção que o cérebro quer colocar para você, pega essa caixinha, essa gaiola que ele quer te colocar e rompe com ela. Vê exatamente a situação que você está inserido e decida se você quer arriscar ou se você quer pular essa barreira do medo ou se você quer continuar na mesmice. E claro, todas as coisas vão ter consequências boas e ruins. Cabe a você fazer essa análise e quando você faz essa análise, quando você entende o medo que você quer romper, é aí onde mora o seu sucesso. Então, por isso que o medo é um luxo que você não deve se permitir ter, porque o medo vai te paralisar sempre. E a situação ela vai existir, independente de você ter medo ou não, independente se você fizer ou não. Agora cabe a você agarrar esse sucesso. E quando você começar a agir, você vai perceber que o sucesso não está na ausência do medo, mas na capacidade de agir apesar dele. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, deixa aqui seu comentário positivo, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.